3, 2, 1. É a carne negra. A manipulação da liberdade escravocrata, a elite nas contendas judiciais, reforma ou revolução. A virada burguesa dentro do sistema agroexportador no Brasil, mais especificamente em Ouro Preto, então capital da província de Minas Gerais, as ações de liberdade baseadas na Lei de 1831 surgiram em um momento de efervescência do movimento abolicionista local, tendo se concentrado nos anos finais da vigência escravista. Os abolicionistas ouropretanos reverberaram e reinterpretaram o debate acerca da validade da primeira lei de proibição do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil, manifestando-se através de imprensa e mesmo assumindo publicamente postura contrária às defesas dos interesses senhoriais nas contendas judiciais. Ao lado da ação dos escravos, que souberam aproveitar as brechas da lei, buscando o que lhes era justo e direito, aproveitando de forma brilhante toda a ajuda que lhes era oferecida, advogados identificados como complexo ideário abolicionista mostraram que não seguiam apenas os ditames de seu ofício, se por um lado existiam aqueles que tinham o maior objetivo de vencer suas causas, sem se importarem com quem defendiam, por outro, também existiam aqueles que se esforçaram para imprimir suas escolhas políticas nos processos que atuavam. Ao contrário do que se sustentou durante muito tempo, a Lei de 1831 não surgiu apenas para distrair os ingleses, tendo sido utilizada sobretudo na década de 1880, como um dos maiores incisivos instrumentos legais de combate à escravidão em meio à campanha abolicionista. As contendas judiciais foram movidas por escravos contra seus respectivos senhores nos tribunais da cidade mineira de Ouro Preto, ao longo de uma década de vigência escravista. Os processos tinham como argumento central a Lei de 1831, ganharam importância no foco da antiga capital de Minas Gerais durante a década de 1880, indicando possíveis ligações entre o movimento abolicionista local e as disputas judiciais pela liberdade. Entretanto, mesmo carregada de contradições, principalmente em relação à sobrevivência da escravidão, a Constituição de 1824 abriu espaço para que setores da população reivindicassem seu direito à cidadania, movimento que partiu principalmente daqueles indivíduos que tinham vivido diretamente ou através de seus antecessores a experiência da escravidão. Um bom número de africanos e seus descendentes escravos, libertos ou livres, lutaram pela real aplicação dos direitos mencionados na primeira Constituição brasileira, chegando a impetrar ações judiciais nesse sentido. Contudo, a grande maioria continuaria completamente alijada da condição de cidadã e o descumprimento dos acordos da lei de proibição do tráfico tem responsabilidade direta sobre esse fato. O ataque desafiador lançado por Rui Barbosa, ainda em sua época de faculdade de Direito em São Paulo, seria uma das principais referências para o surgimento do abolicionismo radical na década de 1880, tendo como principal expoente a Confederação Abolicionista, fundada na Corte de 1883, que adotou como lema assertiva e lançada por José do Patrocínio, a escravidão ao roubo. Em 1869, o jovem estudante de Direito Rui Barbosa também já reverberava contra a ilegalidade da escravidão com base na Lei Feijó. Com a energia de seus 20 anos e a petulância de estudante, Rui Barbosa se discursou em uma primeira conferência abolicionista, ocorrida em São Paulo, argumentando que a lei feita só para inglês ver ainda vigorava, e sendo assim, uma porção imensa da propriedade servil existente entre nós, além de ilegítima, como toda escravidão, é também ilegal, em virtude da Lei de 7 de novembro de 1831 e do regulamento respectivo, que declaram expressamente que todos são livres, todos os africanos importados daquela data em diante, donde se conclui que o governo tem obrigação de verificar escrupulosamente todos os títulos dos senhores e proceder na forma de decreto sobre a escravatura introduzida pelo contrabando. Bom, se a escravidão era ilegal, como já haviam bradado Rui Barbosa e Luiz Gama, nenhuma ação contra ela poderia ser considerada crime. As raízes para a erradicação estavam fincadas em um terreno jurídico. A luta pela liberdade, através dos tribunais, teve como importante elemento, além dos próprios escravos,
a ação de advogados e até mesmo magistrados, muitas vezes identificados como camores, pela abolição que ecoaram com vigor os fins de tudo. Mesmo quando os advogados defendiam que os senhores teriam contribuído com os debates que começavam a comprometer a política de domínio escravista, pois nos tribunais passavam-se a discutir as fronteiras legais entre a escravidão e a liberdade, questionando o arcabouço jurídico que emprestava legitimidade ao regime, transformando o direito em uma arena decisiva de luta contra a escravidão. Ao lado do avanço abolicionista, multiplicaram-se as ações de liberdade baseadas na Lei de 1831, cuja interpretação radical era compartilhada por um grupo de advogados, juízes e funcionários dispersos por várias províncias. Dentro das contendas judiciais, a elite ficou constrangida e de pavor de sua reforma de 1831 ter se tornado estopim para uma revolução, para um fichamento de uma possível época de escravidão. Então, o medo da elite tomou conta de todos os golpes possíveis dentro do Tribunal de Ouro Preto, em Minas Gerais. O temor pela revolução que a elite tanto tinha fez com que sua reforma ficasse um tanto quanto fraca, dando abertura para jurídicos como Rui Barbosa, Eduardo Silva, entre outros, pudessem entrar e fazer com que a política abolicionista desse certo. Ou seja, reforma ou revolução? A revolução só acontece quando você tem medo. Se tudo que a elite queria era apenas uma reforma para continuar com seus golpes e manter seus escravos vivos, eles não poderiam ter medo. O seu pavor levado aos tribunais fez com que a revolução acontecesse. E em 1888 foi assinada a lei para a abolição da escravidão.